Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 26 e nós vamos ver dos aforismos 101 até o 104. Nesse vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar bastante sobre o mergulho no autoconhecimento, a importância de a gente buscar grandes referências, grandes mestres, pessoas que nos auxiliem nesse processo de expansão de consciência, de elevação do ser. Da mesma forma, termos cuidado para não sermos guiados por falsos gurus, por falsos profetas, que infelizmente existem aos montes por aí. Nesses aforismos a gente vai ter bastante isso e eu vou trazer exemplos para que fique mais claro o entendimento, tá ok? Vai ser bem bacana esse nosso estudo de hoje. Só peço, antes da gente começar, que vocês deem um like, um joinha no vídeo. É muito importante esse like, gente, porque assim esses vídeos podem chegar para cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Quanto mais curtidas ele entende que é um conteúdo relevante e assim coloca como sugestão para outras pessoas. Então eu conto com essa gentileza de vocês darem esse like, esse joinha e assim espalhar esse vídeo para mais pessoas. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, eu sempre coloco lá também os vídeos. Vocês coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel. Assim mais e mais pessoas vão ter acesso a esses estudos, tá ok? Vamos lá, a gente começar pelo 101, que diz o seguinte: metade do mundo ri da outra metade e ambas são tolas. Ou tudo é bom ou tudo é mal, dependendo do nosso enfoque. O que alguns perseguem, outros evitam. É um tolo insuportável aquele que quer regular tudo segundo o seu próprio conceito. As perfeições não dependem de um único gosto. Os gostos são tão abundantes quanto os rostos e igualmente variados. Não existe defeito que alguém não aprecie, e nem se deve desanimar se algo não agradou a alguns, pois não faltarão outros que apreciarão. Que os aplausos destes não causem desvanecimento, pois outros o condenarão. A norma da verdadeira satisfação reside na aprovação de homens conceituados que sabem avaliar cada classe de coisas. Não se vive seguindo uma só opinião, um só costume e um só século. Esse aforismo aqui, gente, ele é genial, porque ele está falando um monte de coisas. Aqui eu vou só passar superficialmente por ele, mas ele está falando sobre a variedade que existe de pessoas, de culturas, de religiões, né, de costumes, de comidas, de tudo. No nosso mundo existe uma variedade de tudo e ninguém consegue agradar a todos e nem nada consegue agradar a todo mundo. E isso a gente pode levar para todas essas áreas e muitas outras. O que eu acho interessante dentro desse aforismo é que a gente tem as nossas apreciações, a gente tem as nossas predileções, preferências e não queira forçar ninguém a querer também as mesmas coisas, a gostar do mesmo que a gente, porque não é assim que a vida funciona. Se você quiser isso, você só vai criar intrigas, criar discórdias, e não é essa a proposta do Baltazar Gracian. O que ele está falando aqui, né, que a metade do mundo ri da outra, né, sendo que cada um está no seu mundo, está na sua realidade, né. O que eu acho bem legal aqui, uma das coisas que eu queria frisar, gente, é um ponto que ele diz assim: não existe defeito que alguém não aprecie, e nem se deve desanimar se algo não agradou a alguns. Quando eu li essa parte aqui, gente, eu me lembrei demais desses falsos profetas, desses falsos gurus, que se utilizam muitas vezes até do nome de Deus, falar sobre espiritualidade de um modo absolutamente distorcido, e elas têm caráter, uma conduta que não condiz com aquilo que elas pregam. E aí mesmo essas pessoas, quando fazem às vezes crimes bárbaros, ainda tem pessoas que apreciem. E aí eu queria trazer aqui um exemplo bem pesado, um exemplo que até hoje mexe com muita gente, né, porque foi um escândalo no nosso país, que é o João de Deus. O João de Deus, ele tem esse título, né, ele coloca Deus no próprio nome, como sendo um grande mestre, um grande guru. E aí as pessoas não faziam ideia do caráter dele, uma pessoa que tinha abusado sexualmente de dezenas e dezenas de mulheres, e elas silenciavam quanto a isso por medo,
de represália por conta de ele ter sido uma pessoa que se tornou notável, por conta de ter trazido muitas pessoas para perto dele e assim ter conseguido uma certa fama. As pessoas morriam de medo de revelar esse lado negro dele, mas acabou vindo à tona. Ele foi preso e tudo mais, mas ainda hoje, gente, por mais absurdo que seja, tem pessoas que o admiram, que sabem disso, sabem que ele abusou sexualmente de dezenas de mulheres e ainda assim o admiram, o veneram. E aí a gente vê como a nossa sociedade ainda precisa evoluir bastante, ainda precisa passar por muitas experiências até que a gente chegue num grau de evolução, de expansão muito maior do que a gente vê hoje. Então aqui a gente vê, né, como a coisa é feia, né, mas a gente está aqui caminhando aos pouquinhos, em passinhos lentos, mas a gente está crescendo, a gente está evoluindo e o mais importante é a gente ter, né, esse caráter ilibado, né, essa vontade de realmente ser do bem, ajudar as pessoas e não tá nem aí para a questão de seguidores, se você tem muitos seguidores, poucos seguidores. Eu falei isso no vídeo mais recente. Aqui ele fala dentro desse aforismo que não importa se você vai ter muitos admiradores, muitos apreciadores, mas sempre vão ter aquelas pessoas que vão lhe admirar, que vão lhe respeitar, que vão lhe seguir. E você tocando a vida dessas pessoas já está maravilhoso, você já está fazendo o seu papel. É assim que eu me sinto ao fazer esses vídeos, ao gravar esses vídeos, porque mesmo que eles não atinjam muitas pessoas, eu faço isso de coração. E eu sei que as pessoas que assistirem tudo, né, se conectarem, verem até o fim, elas vão se conectar e vão trazer, vai ter boas reflexões, pode proporcionar mudanças e transformações. É mais ou menos essa a proposta desse aforismo, beleza? Vamos lá para o 102. Ter estômago para grandes bocados de sorte. O corpo da prudência deve ter uma grande goela. Uma grande capacidade se compõe de grandes partes. Se você merece a melhor sorte, não se farte com os sucessos. O que é excesso para uns é fome para outros. Alguns desperdiçam alimentos finos porque não têm como digeri-los. Não nasceram para ocupações elevadas e não estão acostumados a elas. Seu convívio vira vinagre e os humores que emanam da imerecida honra perturbam a cabeça e fazem com que a percam. Correm perigo nas altas esferas e não cabem em si mesmos, pois não há neles lugar para a sorte que tiveram. Quem é grande, mostre que ainda tem lugar para coisas melhores e cautelosamente evite tudo o que revela um coração mesquinho. Ou seja, aqui ele está falando sobre esse incessante caminhar em direção à expansão de consciência, à evolução, que é um caminho sem fim. Eu já falei aqui outras vezes nos vídeos anteriores que esse caminho de ascensão, de evolução, ele é infinito. A evolução ela é infinita, até mesmo para os grandes mestres, os grandes avatares como Jesus Cristo, Buda, Krishna, entre outros. Mesmo esses seres, eles continuam crescendo, eles continuam evoluindo. Não é interessante isso? E aqui ele está falando, esse estômago para grandes bocados de sorte é você acolher a sorte na vida, as vitórias, as conquistas e saber que isso é só um passo para algo além, para algo mais. Aqui é interessante porque nas entrelinhas desse aforismo ele fala das pessoas que às vezes se auto-sabotam, aquelas pessoas que elas não conseguem lidar bem com essa questão da sorte. Logo no começo ele fala, se você merece a melhor sorte, não se farte com os sucessos. Ou seja, tem pessoas que quando o sucesso vem, elas não conseguem sustentar, elas pensam que é demais, né? Uma expressão que é muito utilizada é aquela, isso é demais pra mim, eu não mereço isso. Quando você fala esse tipo de coisa, que não merece, que isso é demais pra você, você vai estar repelindo o sucesso. É isso que você quer? Acredito que não. Se você está aqui assistindo a esses vídeos, é porque você está buscando essa evolução. Nós precisamos trabalhar todos os dias a gratidão.
Eu sempre falo que a gratidão, ela abre portas de sucesso, de prosperidade, de crescimento, de paz, de harmonia. A gratidão, ela é a chave, gente, a chave para tudo. Quando a gente trabalha a gratidão no nosso dia a dia, a nossa vida ela só tende a crescer, crescer indefinidamente. É isso que eu busco, é isso que eu quero para minha vida. E se possível, incentivar, motivar outras pessoas a fazerem o mesmo. É uma questão de inteligência. Quando a gente se utiliza da gratidão todos os dias, nós estamos sendo de fato inteligentes, no mais bonito da palavra, que é escolher dentre. A gente pode escolher diversos caminhos. Que tal a gente escolher aquilo que vai gerar mais crescimento, mais harmonia, mais felicidade, prosperidade para a nossa vida? Quando eu estava lendo esse aforismo, eu até me lembrei, gente, de um ditado super engraçado. Eu sempre rio quando eu falo desse ditado, porque é muito real. Tem pessoas que elas não conseguem, gente, viver sem problemas, sem sofrimento, sem dificuldade, sem estar um inferno astral na vida, sabe? É muito maluco isso. Aí tem aquelas pessoas que dizem, né, que para todo problema existe uma solução, né? Essa frase é super comum. Você vê nos livros, você vê nos palestrantes motivacionais. Para cada problema existe uma solução. Mas tem pessoas que são o contrário. Você dá uma solução e ela já encontra problemas. Para toda solução existe um novo problema. No nosso mundo, gente, só o que tem são pessoas assim, que você dá uma solução e ela já encontra logo um outro problema que ela bota por cima, ela reclama da vida, reclama de tudo e a vida vira um inferno. Que a gente tem essa sabedoria de saber que a vida pode ser muito melhor, a vida pode ser um paraíso aqui mesmo na Terra. Basta que a gente tenha inteligência, que a gente trabalhe todos os dias essa questão da gratidão. Assim, certamente a gente vai atrair o melhor para a nossa vida, tá certo? Vamos lá para o 103. A cada um a dignidade que lhe convém. Nem todo mundo é rei, mas os seus atos devem ter a mesma dignidade, dentro dos limites da sua esfera. Uma maneira régia de fazer as coisas, grandiosamente de ação, em mente sublime. É preciso assemelhar-se a um rei em mérito, mesmo não sendo, pois a verdadeira soberania está na integridade de costumes. Não teremos de invejar a grandeza se pudermos servir-lhe de padrão. Aqueles que se encontram próximo ao trono, em especial, devem tentar assimilar um pouco da verdadeira superioridade. Procurem partilhar os dons morais da majestade em vez da pompa e aspirar às coisas elevadas e substanciais, em vez da vaidade tola. Ou seja, nesse aforismo aqui, gente, ele também é muito amplo, ele está falando de muitas coisas, mas aqui o mais importante é que a gente tome os grandes mestres, os grandes sábios, os grandes transformadores da sociedade, mestres como Jesus, como Buda, como Krishna, como Confúcio, Lao Tse e muitos outros. Nós nos miremos no exemplo que eles deram, no legado que eles deixaram, para que assim a gente seja pelo menos um pouquinho mais parecido com eles. O nosso tempo de vida aqui na Terra é muito curto e a gente não pode perder tempo com bobagens, com bobeiras, com coisas que só atrapalham esse nosso processo de evolução. A gente precisa se mirar nessas pessoas. Quando eu estava lendo esse aforismo aqui, gente, eu me lembrei que eu já falei muitas vezes sobre isso em textos, em podcasts, e eu me lembrei, gente, de um texto super bacana que eu li dentro de um podcast que eu gravei no ano passado, no comecinho da pandemia. Era um texto sobre pessoas faróis. Era um texto que falava sobre isso, que as pessoas elas podem ser faróis na vida dos outros. É muito interessante essa analogia, gente, porque os faróis é quando você tem aquela noite escura no mar, né? Muitos navegantes, muitos barqueiros, eles têm dificuldade de se orientar e quando elas veem esse farol, é como se fosse um norte, é para lá que existe terra firme, entende? Essa analogia ela é maravilhosa. Quando você vê um farol, você sabe que ali existe terra firme e que você está seguro, você não vai ficar perdido no mar, entende? Tem pessoas que são assim,
Tem pessoas que são esse farol para nossa vida. Se a gente se mirar, a gente se direcionar pela sua luz, pela sua glória, a nossa vida pode ser muito melhor. Aqui eu já citei alguns exemplos, existem muitos e muitos outros, e a gente, quando se mira nele, se mira nessa sabedoria, é uma questão de tempo, a nossa vida ela vai sendo transformada, sabe? Eu acho isso tão bonito, e eu me miro demais nesses grandes seres, eu quero ser um pouquinho parecido com eles, cada vez mais. E aí esse podcast, gente, eu vou deixar como uma sugestão para vocês, sempre que eu trago alguma sugestão eu deixo aqui embaixo, na descrição. O título desse podcast, gente, é um ato de generosidade por dia. Um ato de generosidade por dia. Vocês podem clicar nele para ouvir. Se vocês quiserem, vocês podem já colocar direto na pesquisa, tanto no SoundCloud como no Spotify. Vocês vão cair nele. Essa frase, uma generosidade por dia, eu aprendi com a querida professora Lucelena Galvão. Ela falou que quando você tem momentos de crise, como esse que nós estamos passando agora, na pandemia do coronavírus, a vida ela se torna menos estressante, menos chata, menos desesperançosa, quando a gente tem esse compromisso de fazer no mínimo um ato de generosidade por dia, porque isso nos conecta com o mais sublime que existe em nós e na humanidade como um todo. Nós, como seres humanos, nós somos seres que ajudam entre si, né? Que tem essa questão de ser gregário. Ou seja, gregário é isso, é se unir com outros seres, mesmo que nesse momento a gente não possa ter tanta proximidade física por conta do coronavírus, mas essa proximidade ela pode acontecer num nível muito mais elevado, no nível de alma, entende? E nesse podcast eu falei um pouquinho sobre isso, eu li esse texto super bonito da escritora Maria Cristina Tanajura, que falava sobre essas pessoas faróis, e aí eu falei, além desse texto, eu trouxe exemplos incríveis de grandes mestres, de pessoas que me inspiram, que me ajudam a ser alguém melhor. Eu trouxe várias sugestões dentro do podcast de pessoas que são essas pessoas faróis, que podem nos ajudar, que podem nos assim, ser tipo esse trampolim nesse nosso processo evolutivo. Então não deixem de ouvir, gente, porque vocês vão aprender bastante com esse podcast também, que eu trouxe outras reflexões que complementam muito bem esse aforismo 103. Vamos lá para o 104, para a gente concluir esse vídeo de hoje, que diz assim: ter uma boa noção do que cada trabalho exige. As ocupações diferem entre si e entender tal variedade requer conhecimento e perspicácia. Algumas exigem coragem, outras sutileza. Os cargos mais fáceis são aqueles que dependem da retidão. Os mais difíceis, aqueles que requerem astúcia. Para os primeiros, basta um bom caráter. Os últimos, toda sorte de atenção e vigilância. É trabalhoso dirigir homens e ainda mais tolos ou loucos. Requer siso e, em dobro, controlar aqueles que não têm nenhum. Trabalho insuportável é aquele que requer o tempo todo com horário fixo e repetitivo. Eu achei essa frase aqui maravilhosa. Trabalho insuportável é aquele que requer o tempo todo com horário fixo e repetitivo. Bem melhores são os trabalhos com que não nos entediamos, em que a variedade se junta à gravidade, porque a mudança restaura o prazer. As ocupações mais respeitadas são as que têm menos e mais distante dependência, e as piores são as que, ao prestar contas, nos fazem suar, tanto na casa humana e ainda mais na divina. Esse aforismo aqui, gente, ele é maravilhoso. Eu me conectei completamente com a sua proposta, porque aqui ele está falando que existem diversos tipos de trabalhos com diversas exigências. Tem trabalhos que são mais exigentes do que outros. E aqui o que ele fala que são os mais exigentes são aqueles que precisam de astúcia. Na mesma hora eu me lembrei, a meu ver, gente, um dos trabalhos mais difíceis que tem é você ser tipo a pessoa que está à frente de uma empresa, né? O dono de uma empresa, aquela pessoa que
que traz toda a questão da inovação dentro de uma empresa. É o trabalho que talvez seja o mais exigente de todos, porque além de você ser inteligente, você tem que estar o tempo todo observando quem são as suas pessoas que estão trabalhando com você, a sua equipe. Daí, se você não tiver uma boa equipe, pessoas que estejam na mesma vibe, na mesma sintonia, você pode pôr tudo a perder, sabe? Nessa hora eu até me lembrei de um dos grandes exemplos de um empresário que fez muito sucesso. Até hoje ele é um dos empresários mais reconhecidos, que é o Steve Jobs, da empresa Apple, né, uma das maiores empresas da atualidade. Dentro da sua empresa, gente, existe todo um trabalho, existe toda uma série de processos, de passo a passo para que você se torne empregado dessa empresa, porque eles têm toda uma filosofia, eles têm uma série de comandos, de coisas que se espera dos seus funcionários, que se eles não são alinhados nesse processo, a coisa degringola. E eles têm isso muito sério, ou seja, não é qualquer pessoa que pode trabalhar para eles, né? Então, assim, a meu ver, essa é uma das profissões mais difíceis que tem, porque ela exige, além da inteligência, essa astúcia que ele está comentando nesse aforismo Baltazar Gracian. Não é bacana isso? E assim, é outra coisa que eu achei fantástica, né, que me conectou demais com esse aforismo, é essa ideia de trabalhos que são repetitivos, com horários fixos. Eu acho isso um porre, gente, você fazer todo dia a mesma coisa, não mudar uma vírgula, chegar sempre no mesmo horário, sair sempre no mesmo horário. Eu sei que tem pessoas que gostam de trabalhar dessa forma, mas esses são os trabalhos que falta essa questão de um propósito maior, de algo que realmente trabalhe assim uma mudança na sociedade, que você seja uma pessoa que contribua para a expansão da consciência. Então, assim, o que eu gosto de fazer são trabalhos que tragam inovação, que me desafiem a aprender coisas novas, a fazer coisas diferentes. É por isso que eu estou curtindo muito essa coisa de gravar vídeos aqui pro YouTube, porque para mim é extremamente desafiante. A cada novo vídeo eu sou colocado assim, para aprender coisas novas, para melhorar a forma de me comunicar, de saber expressar de uma forma objetiva. E isso é muito legal, porque me traz novas perspectivas, novas possibilidades de crescimento. É muito diferente daquela coisa de um horário fixo e sempre repetitivo, fazendo sempre a mesma coisa. Os trabalhos que eu optei por realizar, que são o meu ofício, a meu ver, eles têm esse desafio de me colocar o tempo todo em frente ao novo, né, em contato com o novo. O ensino, principalmente, né, meu principal trabalho é o ensino. No ensino a gente tem que estar o tempo todo se renovando, se atualizando. E o outro trabalho é com as terapias. Eu, como terapeuta, da mesma forma, eu preciso estar o tempo todo me renovando, aprendendo coisas novas, aprendendo novas técnicas, porque eu estou diante de seres humanos. E cada ser humano é um universo de possibilidades. É um universo inteiro que se mostra para mim, entende? Eu acho isso maravilhoso e a gente cresce demais quando se coloca de corpo e alma nesses trabalhos que pode até às vezes exigir mais, mas a satisfação, a alegria que eles dão é imensa, né? Então, é claro que assim, não vão ser todas as pessoas que vão se conectar da mesma forma que eu com esse aforismo, mas ele é fantástico, né? Que ele está mostrando que existem diversos tipos de trabalho, diversos tipos de ofício, e tem uns que são mais exigentes do que outros. Como eu falei, você ser um grande empresário talvez seja um dos trabalhos mais exigentes, mais difíceis. Por isso que são poucas as pessoas que encaram esse tipo de desafio, entende? Enquanto tem outras pessoas que se contentam com trabalhos mais simples, mas elas nunca vão ter tanta notoriedade como essas pessoas que estão à frente de grandes empresas, pessoas como Steve Jobs, né, que vai ter o seu nome eternizado aí por conta da evolução, né, que ele trouxe para a humanidade a partir daquilo que a Apple pôde trazer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões todas desse vídeo de hoje. Reflexões muito amplas, muito diversas, como sempre.
Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal para que mais e mais pessoas tenham acesso a esses estudos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.